Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós, reunidos aqui neste dia 8 de dezembro de 2023, dia da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Aqui nos diz: já celebrada desde o século XI, esta solenidade se insere no contexto do advento natal, unindo a espera messiânica e o retorno glorioso de Cristo com a admirável memória da Maria, da Mãe. Em tal sentido, este período litúrgico deve ser considerado tempo particularmente oportuno para o culto da Mãe do Senhor. Maria é a toda santa, isenta de toda mancha do pecado, pelo Espírito Santo, como que plasmada e feita nova criatura, já profeticamente anunciada na promessa feita aos progenitores da vitória sobre a serpente. Maria é a Virgem que conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel, Deus conosco. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX em 1854. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. O evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebrando a Imaculada Conceição, nos voltamos a Maria, essa figura e essa pessoa presente na história do Ocidente, da humanidade, com toda essa força que o povo arranca dela, com todas essas manifestações de experiência e presença dela no mundo em que nós vivemos. E é bom a gente sempre lembrar que os relatos que nós temos de Maria demonstram sempre alguém muito centrada, alguém silenciosa, alguém em busca de fazer a vontade de Deus e abrir mão da sua própria vontade. Por isso, nós celebramos aí a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O que nós temos no Evangelho é a Anunciação, que nós já refletimos tanto, e a gente sempre lembra que Deus escolheu pela primeira vez uma parte, ir ao encontro de uma mocinha, uma jovem, numa cidade desconhecida. Nazaré era uma cidade muito pequena, insignificante, talvez 50 famílias, não se sabe bem, ou 200, era coisinha pouca. Maria não era de família importante, de família de descendência, por isso está comprometida com José, que é da descendência de Davi, mas é essa escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. O texto da CNBB nos diz o seguinte: na primeira parte do Evangelho, Gabriel se dirige à desprezada Nazaré, não a grande cidade de Jerusalém, centro do poder político e religioso. Não a um homem sacerdote do templo, como no caso de Zacarias, mas a uma jovenzinha virgem sem prestígio humanos,
mas cheia da graça divina. Deus, para salvar a humanidade, chama os simples de lugares simples, convida a alegria e promete ser presença na vida de seus eleitos. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Na segunda parte, que é o centro da narrativa, é descrita em 5 momentos em forma concêntrica. Primeiro momento, Maria fica perturbada, perplexa, querendo entender o significado da saudação. Segundo momento, o anjo lhe anuncia o nascimento de um filho. Terceiro momento, quem porá o nome do menino será Maria e não o pai, como dizia a tradição. O nome será Jesus, Deus salva. Quarto momento, a partir do nome, o anjo diz a Maria qual é a identidade e a missão e o futuro do filho que dela nascerá, como simples afirmações. Será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Rei descendente de Davi, reinará para sempre, Santo e Filho de Deus. E o último, quinto, o anjo apresenta a solução divina para a questão posta por Maria. Não conheço homem algum. O menino será concebido pelo Espírito Santo e por isso será chamado Santo Filho de Deus. Na terceira parte conclusiva, o anjo afirma a Maria que para Deus nada é impossível. Até a idosa estéril de Isabel engravidou por graça divina. Maria dá o seu sim generoso e definitivo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É bonito a gente perceber Bom, eu gosto muito do Carlos Martini, cardeal já falecido, que dizia que Maria só podia estar em oração diante desse momento, desse encontro com o anjo. Alguém em profunda oração que é capaz de estabelecer este diálogo, que é capaz de estabelecer essa consciência, essa tomada de consciência e ao mesmo tempo se manifestar de grandiosidade com essa frase. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O bonito de tudo isso é que a gente precisa de forças para viver. A gente vive num mundo hostil, um mundo com medo, a gente vai caminhando, a gente vai tentando construir história, a gente vai tentando fazer alguma coisa, a gente vai se esforçando por isso, viu? Mas a gente nem sempre sabe como viver ou a gente consegue viver. E por isso a necessidade da oração, a necessidade de se apegar a gente que nos ensina, né? Maria é alguém que nos ensina. É alguém que está atenta nas bodas de Caná, ela que percebe que está faltando alguma coisa. Maria é aquela que nos ensina a rezar, que quando a gente não entender muita coisa, diante da angústia, da incerteza, do medo, a gente guarda no coração aquilo para que algum dia a gente consiga entender, que a gente consiga perceber. A gente, por um lado, dá a impressão que a vida vai sendo jogada em algumas realidades. Na medida que a gente toma certas decisões, na medida em que a gente percebe certas realidades, discorda delas, eu acho que é um princípio importante isso, as realidades de injustiça, de jogo de interesse, de falta de cuidado, ou do descuidado com a própria vida, no desrespeito, na falta de reconhecimento, a gente acaba tendo que tomar decisões e decidir, por aqui não. Maria é essa, perturbada, porque sabe que é perigoso deixar Deus encostar na gente. É muito perigoso a gente aceitar e permitir que Deus encoste a sua mão na gente. Mas o anjo disse assim, olha, para Deus nada é impossível, até Isabel está grávida. Então, Maria assume, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Por isso peçamos a Nossa Senhora que abençoe, ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, nos ajude a rezar e que a gente possa perceber e agradecer a Deus por este exemplo humano que nós temos dentro de nós, por essa presença humana no nosso meio, e Maria é aquela que sempre está presente nas situações do seu povo sofrido. Alguém que foi encontrada por Deus em Nazaré, cidadezinha desconhecida, ela nunca abandonou o povo que acredita nela no decorrer da sua vida e da sua história. Tanto que toda vez que tem algum massacre de um povo de Deus nesse mundo, na história, ela dá um jeitinho de marcar presença ali. Como é no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, na época da escravidão, do massacre dos índios. Que Nossa Senhora abençoe e interceda por todos nós. Um abraço e até mais.